E aí, pessoal, tudo bem? Aqui hoje é comigo aqui, né? Tenho dois amigos de longa data aqui. Para quem não conhece, aqui é a pastora Andresa e o Antônio. Já para começar, né? A pastora Andresa, eles já vão falar um pouquinho sobre eles, mas a pastora Andresa eu conheço há muito tempo, né? Desde quando eu tinha, o quê? Uns 6, 7 anos. Para que tu denuncia a minha idade daí. Ai, verdade. Mas eu sou de Santa Maria e ela teve muitas vezes lá, quando eu era do Kids, do Teens, né? E é uma honra para mim estar aqui com a senhora hoje, a gente compartilhando a mesma cidade, né? O mesmo estado. Inclusive, pastora, antes de passar a palavra para a senhora, eu queria lembrar de 3 amigas nossas de Santa Maria, que é a Su, né, tia Su, a Valéria e a irmã Massoli, que a gente chama, que é a Margarete. Que foram pessoas que me inspiraram muito e sempre estiveram conectadas com a senhora lá, que fazem um trabalho excelente lá em Santa Maria. E é graças a elas, né, que surgiu esse amor aqui no meu coração pelo que a gente vai conversar hoje, né? Mas eu quero deixar agora um abraço para vocês, um beijo. E eu quero deixar vocês falarem um pouco de vocês. O nome eu já revelei, mas quem são vocês? Tan, 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 tan. Bom, eu sou a Andresa, né? Na verdade, eu sou a Andresa, esposa do Thiago, mãe da Mariana e do Felipe. Essa sou eu, né? Mas ministerialmente hoje, né, nós estamos como coordenadores estaduais de crianças e juniores e líder nacional e estadual do Missões com Crianças. Além de todos os trabalhos da igreja local, né? E dos Extreminhos Ativar, que é o nosso projeto que nasceu na igreja local, mas depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Tá certo. Agora sou eu? Oi, gente, eu sou o Antônio. Não tenho mulher, não tenho esposa. Por enquanto, porque Deus está providenciando. Mas eu sou aí missionário integral já faz, acho que um pouco mais de 2 anos, né? Minha história também começou lá na ETM, né? Que é a Escola de Treinamento Missionário Quadrangular aqui do Rio Grande do Sul. E de lá, muitas coisas aconteceram. Hoje, eu trabalho com diversas áreas dentro da igreja local e também em parceria com ela no Missões com Crianças ali, auxiliando na construção de materiais, projetos, também nas mídias sociais. E também sou líder dos Extreminhos Ativar, que é o projeto que a gente faz de evangelismo nas escolas com as crianças, e às vezes a gente também acaba pegando os adolescentes. E eu acho que no mais é isso. Para quem tá chegando, né, a gente trouxe hoje como 100 RS a pastora e o Antônio, também é pastor, né, Antônio? Uhum. A pastora e o pastor, para falar sobre essa área que nós temos com missões no estado, que é a área do Ministério Infantil, né, das crianças e dos adolescentes, dos teens. Porque é uma área que é muito importante, né, pastora? Muito importante. E como 100RS, a gente tem projetos, né, que são ligados à SGM e que a gente precisa dar essa visibilidade, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, né? E explicar o que pode ser feito, o que precisa ser feito. Mas antes de tudo isso, a gente sempre gosta de saber como é que começou tudo isso, né? Como é que começou esse amor, essa paixão pelas crianças, pelos adolescentes, por esse trabalho de olhar para esse povo, sabe? Que é a janela 414, né? 414, Que são as pessoinhas de 4 a 14 anos. E como é que começou tudo isso? Como foi o chamado de Deus para vocês nessa área? Começo eu, então? Pode ser? Primeiro, quero agradecer, né? Eu me apresentei, mas não agradeci. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né? Essa oportunidade de a gente estar aqui nesse podcast da 100RS, falando sobre isso, né? Que, como a Bárbara disse, é um trabalho muito importante e eu diria mais, ele é fundamental. O trabalho com crianças é um trabalho de base
ele evita muitas coisas e ele também gera muitos frutos, né, que vão ser colhidos. E a nossa igreja precisa muito de novos líderes, de uma geração preparada para estar assumindo, porque daqui um pouco nós não estaremos mais aqui, né? Então, a importância da evangelização e do discipulado infantil é um trabalho fundamental na igreja. Então, eu quero agradecer, né, pela abertura desse espaço. E, para mim, falar de crianças, falar do Ministério Infantil, se confunde até mesmo com a minha própria vida, né? Porque, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre atuei nesse ministério. Eu tinha 10 meses quando a minha mãe, por questões de saúde, foi apresentado Jesus a ela e ela entregou a vida dela para Jesus. O processo de conversão da minha mãe foi algo realmente na dor, né? Mas, então, para mim, a vida inteira foi, né, essa vida. E quando eu tinha ali por volta de, não sei, acho que 7, 8, no máximo 9 anos, os pastores da igreja onde nós estávamos já me pediram para que eu pegasse as crianças, né, que estavam ali naqueles cultos, normalmente os cultos da tarde da bênção, né? Aqueles cultos, a igreja era uma igreja bem pequena também, estava começando. Então, que eu recolhesse as crianças que estavam ali correndo, né? Normalmente é isso, né? Eles estão ali correndo, bagunçando, distraindo os adultos, e levasse para algum lugar para fazer alguma coisa com eles. E ali naquele momento, né, eu sempre, já na escola, eu já gostava de ajudar os colegas e os amigos da rua também. Eu já levava tudo para a garagem da minha casa e brincava de escolinha com eles, né? Tudo que eu aprendia na escola eu ensinava na garagem de casa. Então, eu vi ali na igreja uma possibilidade de me tornar, mais uma vez, prof, né? Sim. E aí, eu pegava, assim, as coisas que eu tinha em casa, que a minha mãe me dava, que a prof na escola dava. Era o que eu tinha de material para levar para as crianças. Naquele momento, às vezes nem era bíblico, né, o que eu fazia ali, né? Às vezes era em português e matemática, porque eram as folhinhas que eu tinha para trabalhar. Mas aos poucos, assim, Deus, ele foi acrescentando. E eu não tenho uma formação pedagógica, eu não sou pedagoga, não fiz magistério. Realmente, assim, o trabalho com crianças, a minha formação, ela é realmente ministerial e ela é pastoral, né? Então, assim, hoje eu tenho ido buscar, né, uma especialização, uma pós-graduação, algumas coisas nesse sentido, porque o Ministério tem exigido, sim, assim, né, de que a gente corra atrás de algumas coisas. Mas a minha formação, né, desde lá dos 9 anos, foi muito na prática. E depois o MQCC, na época, que hoje é o MQTI, que foi uma escola maravilhosa, que é uma escola maravilhosa, e que eu acho que vale a pena aqui a gente falar, né, para quem está aí no Ministério Infantil e, de repente, às vezes se sente muito aquém do que gostaria em termos de, sim, conhecimento, que vale a pena procurar, né? A MQTI tem aulas online, enfim, porque é uma escola de formação muito abençoada que nós temos dentro da nossa igreja para esse trabalho com o Ministério Infantil. A senhora só poderia explicar o que significa MQTI? Deixa eu sintonizar nas letrinhas, né? Porque eu costumo dizer que na quadrangular a gente vive uma sopa, sim, de letrinhas, né? É SGM, é MCC, é MQTI, é DDQ, né? A gente se alimentar de tudo isso, mas saber o que cada um oferece, às vezes é difícil. MQTI é Missão Quadrangular Teológica Infanto-Juvenil. Ela é um departamento ligado à nossa Secretaria de Educação. Então, é legal isso, né? Porque dentro do chamado de Deus para minha vida, porque se eu sou simplesmente apaixonada pelo Ministério Infantil, né? Eu sou pastora de igreja, sou pastora de adulto, que nem eu digo, né? Porque realmente Deus disse, você vai ser, porque eu quero que você seja. E hoje eu já entendi isso, sim, sabe? Mas, assim, lá no início, eu relutei muito. Porque dentro do meu coração, eu não me via fazendo outra coisa. E quando eu era líder de louvor e líder das crianças, uma vez o Ministério de Louvor começou a me apertar por conta das escalas. E eu disse, gente,
para tudo. Porque se vocês pedirem para ir escolher entre o louvor e as crianças, sem sombra de dúvida, eu largo o louvor e vou atender as crianças. Então, assim, esse chamado de Deus, eu não tenho dúvida que Deus me chamou para esse tempo. E aí, uma coisa que eu acho que vale muito a pena, sabe, a gente colocar aqui já no início, falando de chamado, é que às vezes as pessoas, elas dizem assim, meu chamado é com as crianças. E a gente precisa entender que quem foi chamado para lidar com as crianças, para evangelizar esse público, não tem um chamado com as crianças, tem um chamado pelas crianças. Uau. Porque nós precisamos ser uma voz por elas. E nisso, nós precisamos estar diretamente sintonizados com os adultos. Nós não podemos desprezar os adultos e olhar apenas para as crianças. Porque as crianças, elas são um reflexo do meio onde elas estão. Uau. É isso aí. Bom, eu caí um pouco de paraquedas nesse ministério, porque quando eu entrei na igreja, na verdade, até mesmo antes de me converter, eu sempre gostei muito de música, né? E quem me conhece sabe que eu tô toda hora cantando, onde quer que eu esteja, eu tô cantando, enfim, cantando, né? E então eu sempre gostei muito de música. E a nossa igreja local é uma igreja que tem um DNA muito forte na música, porque o nosso pastor titular, ele é músico formado, né? Que é o marido dela. Então, quando eu fui à igreja, né? Antigamente eu era católico, então os momentos de louvor, né? Na missa eram muito parados, muito sem graça. O pessoal cantava, às vezes parecia que estava morrendo, né? E aí, quando eu cheguei lá e eu vi o pessoal cantando assim, fechando os olhos e buscando a Deus com intensidade, eu pensei assim, uau, eu quero viver isso, né? E aí, já com esse DNA muito forte da música, o que estava muito fixo na minha cabeça era o ministério de louvor, né? Crianças, eu nunca se passava pela minha cabeça. Só que na época que eu entrei na igreja, era um pouco bem difícil de entrar no ministério de louvor, né? E eu queria fazer alguma coisa pelo Senhor, sabe? Eu não queria ser um prego de banco, né? Alguém que fica só sentado no banco até que espere as coisas acontecer. Eu queria fazer alguma coisa, né? E aí, o primeiro ministério que eu servi na minha vida foi o berçário da igreja, né? E hoje eu lembro, assim, como foi precioso, sabe? Porque eu lembro que a gente estava ali cuidando dos bebês e às vezes ministrava aulas até mesmo para os bebês, sabe? Sim, eles absorvem, sabe? Então, até nessa idade aí dos bebês, a gente já pode estar ministrando a palavra. A Bárbara até falou da janela 414. Isso. Eu já digo que a janela é 014, sabe? Exato. Porque o Ministério de Bebês é muito importante. É muito importante. E aí, ali, eu servia ali de apoio, ouvia testemunhos, e eu ficava ouvindo as pessoas falando assim, uau, que demais, sabe? Então, dali começou, né? E assim como tem um DNA muito forte na música, a minha igreja também tem muito nas crianças por causa da nossa pastora. Então, eu comecei ali, a minha irmã, que na época também frequentava a igreja, começou a trabalhar com as crianças também, então eu fui sendo envolvido ali naquele ministério, né? Eu digo assim para quem eu converso, eu tenho certeza que eu não tenho um amor pelas crianças assim como ela tem, sabe? Até eu sinto meu coração mais voltado para os adolescentes, sabe? Mas eu permaneço nesse ministério justamente pelo entendimento da palavra e da necessidade, sabe? De como esse ministério ele é muito importante, sabe? Quando eu estava lá na ITM, eu levei vários livros para ler, né? E um dos livros que eu li foi sobre a janela 414. E eu fiquei pensando assim, Deus falou comigo, sabe? Porque eu estava ali naquele lugar e eu estava sendo tratado de diversas coisas. Que se eu tivesse sido alcançado enquanto criança, eu não ia precisar estar tratando aquilo. E aí o Senhor falou assim comigo,
quanto tempo mais a igreja vai continuar tratando adultos feridos quando a igreja pode alcançá-los enquanto crianças, sabe? Então, eu tenho permanecido nesse ministério, justamente por entendimento da necessidade, sabe? E não é assim que eu não ame as crianças, sabe? Porque eu acredito assim que nós, como igreja, nós precisamos amar, sabe? Não somente as crianças, os adultos, os idosos, enfim, sabe? Mas nós precisamos amar as pessoas, né? Porque Cristo morreu por elas. Nós precisamos amar os perdidos, sabe? Então tem muitas pessoas que falam assim, né? Ah, mas o meu chamado não é com crianças. Mas quando Jesus estava com os discípulos e os discípulos enxotaram as crianças, né? E quando eu leio essa passagem, né, dos discípulos afastando as crianças para não atrapalhar os adultos de ouvir a palavra, eu lembro muito dessas situações que muitas vezes acontecem na igreja. Porque muitas vezes o ministério infantil na igreja é um departamento para cuidar das crianças enquanto os adultos recebem a palavra. Ou para que os adultos possam receber a palavra sem a interrupção das crianças. Não é nem questão, às vezes, nem é de cuidado, né? Sim. Às vezes é simplesmente de retirá-los do ambiente que os adultos estão para manter aquele ambiente mais silencioso. Sim. E aí, né? E aí, tipo assim, é uma falta de visão, sabe? Porque se a gente for estudar também até pela ciência, né? A identidade de uma pessoa, né, os principais alicerces da pessoa é formado ainda na infância, sabe? E a gente tem negligenciado muito isso, sabe? Às vezes as crianças são largadas dentro de uma salinha com uma folha e um lápis, né, e um desenho para pintar, né? Enquanto muitas vezes durante as semanas elas estão sendo discipuladas em casa por um aparelho celular. Sabe? Porque enquanto às vezes a igreja coloca a criança num canto lá só para não incomodar, no celular elas estão sendo discipuladas na escola, sabe? Às vezes trabalhando com os adolescentes, a gente vê que eles têm alguns pensamentos que foram impostos pelos influenciadores que eles seguem, pelo que foi ensinado dentro da escola, sabe? E eu vejo que isso é justamente, assim, a falta de um ensino ainda quando criança, sabe? Por exemplo, até o pessoal da minha célula acha que eu puxo muito saco pra filha dela, né? Mas a filha dela, que faz... Beijo pra Mariana! Beijo, Mari! Ela faz parte da minha célula. E, assim, ela é excepcional, sabe? Se eu dou a palavra para ela pregar, ela prega. Ela vai com nós evangelizar as crianças nas escolas. Ela me ajuda a ministrar quando eu preciso. E ela tem 13 anos, né, Antônio? E ela tem 13 anos. E era assim, desde novinha, né? Eu lembro da Mari, desde pequenininha. Mas é aquilo, sabe? A gente não tem que inventar a roda. A gente só tem que viver a palavra. Exato. E a palavra de Deus é muito clara com relação às crianças, né? Ali em Deuteronômio, quando foi passado as instruções, foi dito que era para ensinar os filhos, que uma geração deveria ensinar outra geração. E deveria ser muito intencional. Teria que ser caminhando, assentado, em todo o tempo, nos umbrais das portas, ou seja, em todo o tempo, em todo lugar, reforcem os princípios de Deus, para que eles cresçam tendo firmado seus pés nessa verdade. Compartilhem com eles o que vocês viveram, os testemunhos, como vocês foram tirados lá do Egito. Essa era a instrução, porque naquele tempo, toda a formação era dada por oralidade, né? Sim. Não existia todo esse recurso formal que a gente tem hoje, da igreja, da escola, de livros e tudo mais, né? Era tudo muito na oralidade. Então, assim, isso foi uma instrução muito clara de Deus, né? E se a gente tivesse obedecido isso, e se a gente voltar a obedecer isso, nós vamos colher isso, né? Então, assim, o ministério infantil, ele não é um ministério
simplesmente da igreja ou de um departamento da igreja. A gente precisa como igreja, e agora eu não falo como prédio, nem como denominação, a gente precisa como igreja de Cristo que somos, entender que é a nossa responsabilidade, que às vezes a gente fala nossa, a gente joga pro outro, né? Então, vou dizer assim, que é a minha responsabilidade, que é a responsabilidade da Bárbara, que é a responsabilidade de cada Antônio, pai. é a responsabilidade de todos, todos que se dizem cristãos, que se dizem discípulos de Jesus. É nossa responsabilidade transferir tudo que aprendemos do Senhor à próxima geração. Isso, por vezes, e por poucos momentos, nós conseguimos fazer isso de uma forma estruturada, dentro de uma sala, com uma pessoa, com um professor, com um pastor, mas são poucos os momentos que a gente tem isso. Se a gente for comparar com o tempo que as crianças passam dentro das escolas ou com o tempo que elas estão em casa, o tempo que a gente tem dentro da igreja é pouquíssimo. Então, nós precisamos, como pais, e agora eu falo como mãe, né? Porque a gente estava falando aqui da Mariana, né? Nós precisamos ser muito intencionais. Eu digo que a gente precisa ser cheio de Deus. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa transbordar Jesus para que, de fato, eles vão orar se eles verem a gente orando em casa. Eles vão ler a Bíblia e vai ser algo, por exemplo, na minha casa, ler Bíblia é uma coisa muito tranquila. Eu não fico dizendo, Mariana, você já leu a Bíblia hoje? Felipe, você já leu a Bíblia hoje? Agora mesmo eu larguei o Felipe na casa do meu pai para a gente vir pro podcast. E a Bíblia dele já estava dentro da mochila, porque ele não tinha tido tempo de fazer o devocional em casa. Ele chegou na casa do meu pai, instantaneamente abriu a Bíblia e começou a ler. E aí ele me fez até uma pergunta sobre um texto que ele estava lendo, e daí meu pai disse assim, você está lendo a Bíblia, Felipe? Daí ele disse sim, mas tipo assim, natural, entendeu? Como que não vou? Isso é uma coisa que eu faço sempre, entende? Então, assim, isso os pais precisam entender. A igreja, ela não pode ser substitutiva. Exato. Eu acho que, só adicionando uma coisa, essa visão, assim, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas, como tu falou, jogam a responsabilidade muito pros outros, sabe? É que a gente vive dias de terceirizar a educação, né? Que nem, tipo assim, agora falando sobre missões, né? Muitas vezes a igreja pensa que a responsabilidade de pregar o evangelho é do missionário. É de alguns, né? É do pastor, é do grupo de missões, quando na verdade a missão foi dada a todos. Todo aquele que se chama cristão, sabe? Ou a gente é um missionário ou a gente é um impostor, né? Exatamente. E aí eu vou além, sabe? Ou a gente ensina as crianças no caminho, ou a gente é um impostor, porque essa missão de ser uma influência, de fazer discípulos, né? De alcançar essa geração, de passar à próxima geração o que nos foi dado, não é só do ministério infantil, não é só do pastor, é de todos, sabe? Entrando nesse assunto também, eu vejo muita negligência da parte dos homens quanto a esse ministério. A gente tem muito poucos homens que estão ali ativamente ensinando as crianças, sabe? E é uma geração que precisa de referência. Referência masculina. Uma geração que vive com a presença de muitas mulheres, né? Poucos homens. Então, aí fica um alerta para os homens que nos escutam. E a gente vê como é importante essa questão da paternidade no crescimento saudável de uma criança e de um adolescente, né? A presença de uma figura paterna. Porque mãe protege, né? E pai dá destino. Pai dá destino. Lança, né? E hoje em dia a gente vê os adolescentes, né? E muito adulto, muito jovem, muito adulto, né? Sim. Perdidão. Não sabe o que faz da vida. Aí vai olhar, vai conversar, não teve a figura paterna. Ou seja, não teve aquela pessoa que te deu destino. Né? Você precisa de alguém que te envie. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque a nossa denominação, né? Não vou dizer a nossa igreja, porque nós somos a igreja, mas a nossa denominação, ela tem muitas ferramentas para isso. Glória a Deus, né? Isso, glória a Deus, né? Porque a gente tem ferramentas.
E a gente não tem essa desculpa de não fazer por, não sei como, sabe? A senhora acabou de falar do MQTI, né? Então, é só a gente buscar o conhecimento. Eu queria pedir para a senhora falar, e depois tu, Antônio, né? Em questão de igreja local do nosso estado. Mas a senhora faz parte do MCC, que é Missões com Crianças. O Missões com Crianças, para quem não sabe, é um projeto da Secretaria-Geral de Missões, que é a secretaria que cuida de missões na Igreja Quadrangular no nosso país. E um projeto da SGM é o Missões com Crianças, que tem outros projetos, né? Fala um pouco para nós quais são esses projetos e para que eles servem, que área, que faixa etária, sabe? Que situação. Perfeito. Então, assim, né? Beijo para a pastora Paula, Ana Paula Vasconcelos, que é a nossa secretária-geral de missões. E também um abraço para o pastor Paulo César, que é o nosso secretário estadual de missões, né? Eu brinco que é meu chefe. Nossa! É meu chefe. Porque, assim, o MCC, né? O Missões com Crianças, aqui no estado, ele também é um departamento dentro da SEM. Da SEM, né? Então, assim, a gente, como departamento dentro da SEM, as missões que são feitas com crianças no estado. Então, existe o grupo missionário, né, que a minha líder é a pastora Nivalda, e existe o Missões com Crianças, né, que é uma ferramenta, né, são ferramentas que a gente oferece, que aí o meu líder é o pastor Paulo César. Então, aí a gente trabalha todo mundo, né, aliançado, glória a Deus por isso. Então, assim, dentro do Missões com Crianças, que é um projeto nacional, né, nós temos, como tu falaste, vários projetos. Então, a gente tem, por exemplo, o Projeto Vida, que é um projeto para a gente alcançar as crianças e os acompanhantes dentro das pediatrias e casas de saúde. Nós temos o projeto Construindo Valores, que é um projeto para alcançar as crianças do 1º ao 5º ano nas escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, né, com aulas semanais de valores. Nós temos o projeto Canguru, que é um projeto que trabalha a questão de crianças com vulnerabilidade social, né, que nós temos nos entornos das nossas igrejas. Muitas igrejas são igrejas de periferia, né? E a gente pode estar ou abrindo a porta da igreja mesmo, com oficinas para alcançar essas crianças da comunidade, ou estar, né, em algum outro local mais próximo dessas crianças, para que a gente possa estar alcançando elas através de oficinas e momentos devocionais. Nós temos o projeto Amparo, que é um projeto focado em instituições de abrigo a crianças, né? Então, é um projeto onde o voluntário vai também, semanalmente, até a instituição, trabalhar com essas crianças acolhidas ali dentro, né? Crianças com histórias muito complicadas, né? Um projeto muito especial, porque trabalha com crianças muito machucadas, né? Foram retiradas das famílias por abusos, por maus tratos, por questões de drogadição dos familiares, né? Ou até mesmo por conta da orfandade, né? Por estarem órfãos. Então, assim, você tem ali Jesus sendo levado até elas para que o Senhor é o único que pode, né, curar essas feridas. Então, esse é o projeto Amparo. Nós temos também o GP Kids, que é o projeto de células ou de grupos pequenos, né? GP é grupo pequeno para as crianças. Nós temos ainda o Sementinha, que é o projeto que a gente fala muito da TEC, né? Tarde Evangelística com Crianças, mas a TEC é uma ferramenta, uma das ferramentas dentro do projeto Sementinha, né, que visa levar a evangelização em praças ou até mesmo dentro das igrejas através de tardes evangelísticas, né? Esses são os projetos que eu diria assim que eles são evangelísticos para fora da igreja, né, para a gente alcançar as crianças que estão do lado de fora. Mas nós também temos projetos para trabalhar com as crianças que estão do lado de dentro. Porque a gente ganhou eles lá. Mas a gente precisa trabalhar com eles aqui, né? Então, olhando para dentro da igreja, a gente tem a Maia Infantil,
que eu brinco que é o nosso clubinho de oração, né? Mas o Amai Infantil é exatamente isso, ele é oração, é para nós levarmos as nossas crianças e os nossos juniores, as crianças através do clubinho Amai e os juniores através do Juni Amai, a entenderem a importância da intercessão, a entenderem a importância de amar o mundo através da intercessão. Isso é Amai, amando o mundo através da intercessão. Então, são reuniões periódicas com as crianças para apresentar a elas a realidade de algum povo, de alguma nação e levá-las à intercessão missionária. Tem também os nossos cultos de missões. Todo terceiro domingo do mês é domingo de missões. Tem o culto para os adultos acontecendo. Por que as crianças não têm um culto para falar de missões também? Criança também é missionária. Aliás, eu diria, né? Criança é missionária em potencial, porque eles ganham muita gente para Jesus. E às vezes até famílias inteiras. Eu ia dizer através isso. de um amiguinho. Uma criança ganha, é uma família inteira ganha para Jesus, porque eles perseveram no convite. Eles não desistem no primeiro não, né? Então, assim, criança leva família, leva avós, leva Dindo, e Dindar para a igreja. Então, assim, eles são missionários em potencial. Então, a gente precisa ensinar eles a respeito da missão. E o ABC de missões, que é o culto de missões para crianças, cada mês se trabalha uma letra falando a respeito dos princípios de missões. Bom, falamos do clubinho, falamos do ABC, a gente tem o curso e de crianças, para que as crianças sejam realmente assim impactadas pelo chamado de evangelização. O ID Missões, ele trabalha, sabe aquelas coisas que a gente como adulto tem muita vergonha? Sim. Entregar folheto, apresentar o plano de salvação. A gente vai perguntar para um adulto, você sabe falar do plano de salvação para outra pessoa? Plano de salvação? As 5 leis espirituais, 5 verdades. Como assim? Então, lá no ID Crianças, a gente ensina as crianças a fazer isso. E eles saem fazendo até pro cachorro, né, gente? Porque é lindo ver o quanto eles tomam aquilo ali por verdade. Eles sentam os bonecos em casa, eles fazem pros bonecos. Então, tem o ID Crianças. Me ajuda aí, Antônio. Qual que eu esqueci? Esqueci de algum? Eu acho que são esses, né? O ID Crianças, o Clubinho. Tem o ID Teen também, tem o ID Teen. que é para os adolescentes, perfeito, né? Obrigado, né? Foco nos adolescentes. Porque assim como a gente tem o ID Criança, a gente tem o ID Teen, que seria, né, ali para os dois públicos, que são os nossos cursos. Então, aí vale a pena ressaltar que não é assim, apenas nome de cursos. A gente tem ferramenta para trabalhar com isso. Tem tanta ferramenta para o líder. É só saber o que tem mais necessidade na tua cidade, no teu bairro, pegar a apostila. Olha, eu vou dizer que necessidade tem em tudo, né? Sim. O que eu costumo dizer é assim, eu digo, você tem que orar e permitir que o Espírito Santo te engravide de algo. Sim. Pelo menos um desses projetos, o Espírito Santo vai te engravidar num primeiro momento. Aí você vai gerar ele. Ele vai nascer, você vai cuidar dele, aí às vezes você vai entregar quando ele chega ali numa idade que dá para ir para escolinha, sabe? Aí você entrega o projeto para alguém cuidar. E aí você vai lá e começa a gerar outro, né? Pelo menos foi assim comigo, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu já implantei desses que eu falei aqui, todos esses projetos eu já para a Uni Glória de Jesus, né? Sim. A gente já trabalhou em algum momento ou tem eles ativos no momento. E no estado, quais deles estão ativos, assim? Em qual região? Tá. Bom, a gente tem no estado um foco muito específico, assim, muito grande, né? E agora a gente está trabalhando, incentivando aí as lideranças regionais a abrir o leque, né? Abrir a visão, porque a gente, no primeiro momento, deu muito foco para as TECs, para as tardes evangelísticas com crianças, que é o projeto Sementinha. Esse a gente pode dizer assim que nós temos uma boa adesão do Estado. Claro, muito aquém do que poderia ser. Porque a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mais de 900 igrejas. E não chega nem a metade disso realizando a tarde evangelística, né? Então, assim, ainda existe vamos dizer assim, um campo muito amplo,
né? E aí fica um pedido aos superintendentes, um pedido aos pastores, né? Os campos estão brancos, por favor, vamos levantar, né, obreiros para essa seara, porque, assim, as crianças são muitas em todos os lugares. Então, as TECs têm sido, vamos dizer assim, o projeto com maior adesão no estado. Mas a gente tem algumas regiões com o Clubinho AMAI também, né? Algumas igrejas específicas, assim, eu falo região, mas normalmente os projetos eles não são a nível regional, eles são de igreja local mesmo, né? Então, assim, tem algumas igrejas com o Clubinho AMAI e tem trabalhos muito, muito lindos com o Clubinho AMAI. Agora, há pouco tempo, a gente teve o encontro dos intercessores e a gente pôde ver um pouquinho das fotos das crianças do AMAI, né? Todo o movimento de intercessão. Então, foi muito bacana. Nós já tivemos também algumas formaturas do ID Crianças aqui no estado e também o GP Kids. São os projetos que eu vejo, assim, a nível de estado, que a gente tem mais adesão, né? O ABC de Missões está começando. Está começando ainda, né? Está engatinhando, mas a gente já tem também algumas igrejas aí que estão fazendo e dando retorno. Aí também tem outra questão, né, Bárbara? Porque às vezes muita gente está realizando o trabalho, mas a gente não tem notícias. Verdade. Porque o estado é grande, né? Sim. Então, assim, você que faz o trabalho aí, não contou ainda pra gente, né? Nem que seja hoje em dia tem Instagram, que é fácil, né? Sim. Se postar uma fotinho, marca a gente pra gente ficar sabendo, né? Do É, trabalho pessoal. que está sendo feito. O Instagram, né, do Missões com Crianças, o Instagram da própria SEM, né? Sim. Da própria SEM. É isso que eu tava pensando agora, porque esse trabalho com crianças, né, os líderes de crianças e juniores, né, adolescentes, eles devem andar junto com os líderes de missões, porque é praticamente a mesma coisa, né? Não tem como separar as duas coisas. Como aqui no estado eu sou as duas coisas, né? Eu sou tanto grupo missionário de crianças quanto missões. Eu acho que isso é ótimo, sabe? Já pensei assim, será que... já pensei, eu sempre penso, né? Nossa, isso é muita coisa. Sim. Porque realmente é. Mas assim, eu vejo que não precisa ser diferente. Porque o que acontece? Missões não é um grupo. Exato. Missões não é um grupo, né? Nós somos uma secretaria. E como secretaria, a gente oferece ferramentas pro grupo trabalhar. Então, eu não tenho que ter mais um grupo que faça especificamente o projeto de missões. Missões tem que ser feito por todos. Existe uma secretaria que te entrega as ferramentas, e a gente está falando sobre elas aqui agora. E aí, lá na igreja local, existe as pessoas do Grupo Missionário de Crianças ou da DBQ, né? Cada igreja, às vezes, trabalha de uma forma, não tem problema. Se vai ser meio escola bíblica ou se vai ser através do grupo missionário, isso é indiferente. A ferramenta está aí para ela ser utilizada. O importante é, faça. Exato, muito bom. Exatamente, né? Trabalhar com todos os grupos, todas as idades, todas as faixas etárias. Mas a gente já passou um pouco do tempo. Uau! E o mais importante... A gente nem chegou ainda pra falar. Exatamente. Vai matar a gente, né? Mas quem ama vai assistir até o final. Quem se importa mesmo, o desafio. O melhor de Deus ainda está por vir. Permaneça. Exatamente. O mais importante que a gente está entrando agora, que é vocês estão com a camiseta aí dos Extreminhos Ativar, né? E eu amo esse projeto. Tem até Instagram, pessoal, canal no YouTube dos Extreminhos. Sigam, conheçam esse projeto, que é um projeto da igreja local, né? De vocês. Ele nasceu na igreja local no momento da pandemia. Sim. Né? Então, ele nasceu como uma necessidade de nós alcançarmos as crianças no tempo de pandemia. E no início ele era 100% online. Nós fazíamos vídeos, lives, enfim. Passando o tempo de pandemia, ali quando começou a flexibilizar, a gente começou a fazer o projeto, ao invés de fazer lives, a gente fazia, né, espetáculos, a gente até chamava de espetáculos, né? A gente reunia as crianças dentro da igreja e fazia as apresentações, como se a gente estivesse gravando uma live, mas fazia ao vivo. Com a interação das crianças. E a partir disso, chegou um determinado momento que a gente pensou assim, os Extreminhos Ativar vai acabar, porque agora acabou a pandemia, a gente não está mais gravando live. Só que aí Deus começou a direcionar a gente para um outro tempo, né? Que é o trabalho das escolas, que hoje o Antônio
lidera, né? E aí ele vai ter muito mais propriedade que eu para estar falando sobre a atual situação. Vamos buscar ser mais conciso. Objetivo para ninguém. Olha para quem tu tá pedindo isso. Eu sei que tu consegue, Antônio. Acredito em ti. Santo. Fala um pouco para nós como tá sendo essa experiência nas escolas. Amém. Então, tem sido incrível, sabe? Porque é literalmente como a palavra diz, né? Os campos estão brancos, né? E meditando nessa palavra um tempo atrás, eu fiquei pensando, uau, os campos estão brancos desde aquela época que Jesus liberou essa palavra até aqui, sabe? E muitas vezes a gente coloca muitos impedimentos para pregar o evangelho, porque as pessoas estão resistentes, porque o que será que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Exato, sabe? Mas essa resistência existia desde aquele tempo, sabe? E hoje nós também enfrentamos alguns níveis de resistência, até mesmo no trabalho dentro das escolas, sabe? Mas os campos continuam brancos, sabe? Ô, Antônio, só acho que vale a pena a gente só dar uma explicadinha que a gente não introduziu, de que os Extremismos Ativar, ele é um trabalho que a gente utiliza as TECs, né? A gente utiliza as tardes evangelísticas com crianças, essas que a SGM lança, a gente utiliza elas para levar às escolas, né? Eu acho que vale a pena para o pessoal poder entender o que a gente está fazendo dentro das escolas. Sim, né? sim. Que é as tardes evangelísticas. Essa ferramenta que já está aí para todo mundo. Que vem prontinha, né? Com todo o cronograma. Gratuita, porque é só fazer download do material. Você não tem custo pelo material. E essa ferramenta que a gente utiliza para estar entrando dentro das escolas. Sim. Então, voltando. Os campos estão brancos, sabe? E eu tenho visto assim como o coração da criança é uma terra boa, sabe? Que a gente tem aquela parábola que diz, né? Que a semente cai no meio das pedras, depois nos espinhos, sabe? O coração é que dá 100 por 1, é o coração da criança. Sim, a 100. Mas, enfim, eu tenho visto muito como o coração da criança é uma terra boa, sabe? Porque você prega o evangelho, né? Em algumas não, sempre a gente fala sobre o pecado, a gente explica o plano de salvação, né? Porque a gente precisa explicar o evangelho para a criança saber o Cristo que ela está recebendo, né? A gente explica o evangelho, a gente fala de pecado, sabe? Dentro das escolas, claro, não de uma forma muito aberta, né? Respeitando também, né, o limite que nos é passado. Isso. Mas a gente fala, sabe? E, assim, praticamente todas recebem Jesus como seu Salvador na hora que a gente faz o apelo, sabe? Não é resistente assim como um adulto que pensa assim, agora eu vou receber Jesus, eu preciso largar isso, eu preciso parar antes de fazer tal coisa, sabe? Pensa 1000 coisas, né? Elas estão com o coração aberto, sabe? Então, assim, quando nós entramos nas escolas, a pastora falou sobre as TECs, né? Muitas pessoas pensam assim, né? O Estado é laico. Como que eu vou entrar dentro das escolas se o Estado é laico e não pode falar? Como que eu vou falar de Jesus dentro das escolas se o Estado é laico? Essa é a grande pergunta. E às vezes, às vezes a pessoa nem faz a pergunta, né? Ela já monta uma barreira para nem tentar, né? E isso não é bem assim, né, gente? Isso aí. E a gente precisa entender que existe uma diferença entre um Estado laico e um Estado laicista. Exatamente. Explica para nós aí. É que tu sabe melhor o conceito. Bom, o Estado laico é um Estado que admite, precisa haver respeito a todas as religiões, né? Um tempo atrás, o Brasil ele era um país católico, ele tinha uma religião oficial. Hoje, o nosso país, ele é laico, ou seja, ele respeita todas as religiões, precisa existir um respeito a todas as religiões. Mas a nossa Constituição, o texto de abertura da Constituição do Brasil, ela é promulgada em nome de Deus.
Então, quando você lê o texto de abertura da Constituição, você vai ver lá o nome de Deus, que ela é promulgada em nome de Deus. Ou seja, o nosso país, ele é dirigido por Deus. Teoricamente, ali na Constituição está escrito, né? Então, nós vamos nos valer de uma lei. O que é um Estado laicista? E essa é a grande questão que, às vezes, o pessoal confunde. E a ignorância, ela é uma coisa tenebrosa, porque ela nos leva, né, a um declínio, né? A deixar de ocupar espaços que a gente poderia estar ocupando com todo respeito por conta da ignorância de não conhecer a diferença. O Estado laicista é um Estado onde as religiões não são permitidas, aonde o governo não permite em órgãos públicos, né, ou em vias públicas, nenhum tipo de manifestação religiosa. Isso é um Estado laicista. Nós não somos laicistas. O nosso Estado é laico, ou seja, ele precisa respeitar todas as religiões. Quando nós entramos com a TEC, ou qualquer projeto da SGM, projeto evangelístico, nós não estamos falando de religião. E aí que o pessoal precisa ter esse cuidado. Nós não estamos indo lá para carimbar a bandeira do evangelho quadrangular. Sim. Porque nós não ganhamos as pessoas, né, com o foco de igreja, nós ganhamos as pessoas para o reino. É claro que a gente fica ali na torcida. Vem para minha igreja, vem para minha igreja. É claro que sim, né, gente? Não vamos ser hipócrita. Mas nós não estamos com esse foco, né? O evangelismo, ele é para o reino, né? E dentro de escola, dentro de órgãos públicos, não se fala de denominação. Isso que a gente tem que ter cuidado. Isso é respeitar. Isso é respeitar o Estado laico. E também não se critica o outro. Porque assim, ó, se a gente vai lá para falar de Jesus, e gente, quem conhece Jesus se apaixona por ele. Você não precisa dizer seja evangélico. Você só tem que falar de Jesus. Porque Jesus, ele é respeitado em todas as religiões. Para algumas religiões, Jesus é um grande profeta. Para outros, ele é um ser de luz. Para outros, ele vai tendo outras definições, mas sempre muito respeitado como alguém a ser imitado. Para nós, ele é o nosso Senhor e Salvador e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Isso é o que nós cremos sobre Jesus. Mas assim a gente pode... Jesus ensinou a falar por parábolas. Sim. Nós temos que aprender a evangelizar usando parábolas. A gente não precisa chegar lá e dizer, entrega teu coração para Jesus, não vai pro inferno, sabe? A gente não precisa falar isso. Sim. Então, isso a gente tem que entender, que o Estado laico, ele nos permite falar de Jesus, sim, porque Jesus é alguém comum a todas as religiões, e volto a dizer, cada religião interpreta Jesus de uma forma, né? Mas ele é respeitado por todas as religiões. E a gente precisa ensinar as crianças a olhar para Jesus. E quando as crianças aprendem a olhar para Jesus, elas aprendem a olhar para o evangelho verdadeiro. E aquele que aprende a verdade é liberto. Glória a Deus. E no tempo que elas puderem, elas vão atrás de uma igreja ou de um lugar que vai apresentar a elas mais sobre esse Jesus que elas conheceram lá na infância. Assim como aconteceu em uma das escolas que a gente foi, e aí a gente foi tendo contato depois, né? A moça que abriu a agenda para nós nessa escola, ela nos informou que depois que a gente realizou a TEC, os pais estavam chegando para buscar as crianças, né? E perguntaram o que estava acontecendo ali, né? E aí foi explicado, né? E os pais perguntaram onde que eles poderiam encontrar uma igreja para ir. E aí a família começou a frequentar uma igreja. Não foi algo que a gente falou assim, sabe? Depois daqui você pode procurar tal igreja. A gente não fala isso, né? Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sabe? E muitos frutos que a gente não tem menção, sabe? A gente não mensura, sabe? Que pode ser gerado. Que nem teve uma das escolas que a gente foi há pouco tempo, que nós fizemos a programação de manhã e voltamos à tarde para fazer para as crianças do turno da tarde.
E a orientadora, a diretora lá da escola, ela falou assim que as crianças amaram a programação e foram contando tudo para os pais delas, aquilo que elas já tinham ouvido, o evangelho, sabe? Então, tipo assim, são frutos que a gente não tem consciência, sabe? Mas acontecem, sabe? E é aquilo assim, ó, não adianta a gente ficar dentro da igreja, né, Bárbara? Às vezes a nossa igreja local nem comporta 100 crianças para nós trabalharmos todos os domingos. Às vezes a estrutura que a gente tem para trabalhar com crianças nem comporta. E às vezes a gente está ali com 5, 6 crianças, às vezes até frustrado ministerialmente, porque só tem 5 ou 6 crianças, sabe? Não que 5 ou 6 não sejam importantes, cada uma é muito valiosa para o Senhor. No entanto, na esquina da igreja, muitas vezes, tem uma escola. E dentro daquela escola tem 200 crianças. Então, assim, não que a gente vai abandonar 5, mas é que nem Jesus, né? Mas existem outras pra gente ir atrás, pra buscar, sabe? Então, às vezes, a gente fica ali só esperando que elas vão vir. Não vamos esperar as crianças virem. É ide. A palavra de Jesus não é vinde. É ide. Né? Então, somos nós que temos que ir até elas. Não é sente, espere que eu vou enviar. Eu vou ficar aqui orando para Jesus enviar mais crianças. Não. Nós temos que ir aonde elas estão. Porque as crianças, diferente dos adultos, né? Os adultos, eles podem ir por conta própria até uma igreja, a procurar alimento. Os adultos têm essa condição de querer e ir. As crianças não. Elas dependem ou que alguém vá até elas ou que alguém as pegue e as leve. Então, nós não vamos ficar esperando, né? Porque a primeira infância é o principal momento de semear no coração da criança. Sim. Então, a gente precisa ir. Né? Essa é a palavra. A gente precisa ir e não ter medo. Porque eu vejo que hoje uma grande dificuldade das pessoas de ir é o medo, né? Mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Se eu não me engano, está na Bíblia que Jesus disse que não era para temer o que vocês vão falar. Porque o Espírito Santo daria as palavras. É o que eu sempre digo. A gente, como grupo, começou muito simples, sabe? Uma das estratégias que a gente usa para falar da palavra é o teatro, né? Então, tipo assim, não tinha atores profissionais. Ainda não tem, né? Mas a gente está melhorando. Mas a gente tem trabalhado muito com adolescentes. Adolescentes. Como os adolescentes, porque os adolescentes, eles têm, né, muito dinamismo e eles pegam as coisas muito rápidas, né? Muito rápido. E eles têm disponibilidade de horário. Sim. Porque o que acontece? Escola. Para tu estar dentro da escola tem que ser de segunda a sexta-feira, no horário que a escola está funcionando, que as crianças estão lá dentro. Então, assim, a gente vive uma geração de que praticamente todo mundo, a grande maioria das pessoas trabalha fora, né? Então, o que acontece? Às vezes, você vai ter poucos adultos disponíveis, com disponibilidade de horário. Apesar que a gente tem gente que trabalha a noite inteira e vai nas escolas durante o dia. Então, assim, vai muito do interesse também, né? Tem gente que tem comércio, fecha seu comércio para ir nas escolas. Glória a Deus. Então, para a gente já encerrar, eu quero saber de você. Parte 2, peçam. Comenta aí, pessoal, eu quero a parte 2. Tem muita tem coisa muito o que falar. Mas, para a gente encerrar, eu preciso que vocês deixem uma mensagem assim, diretamente. Olhem para a câmera ali e para quem está assistindo, sabe? Para quem chegou até aqui. O que queima assim no coração de vocês, se vocês pudessem falar, né, agora para adultos, para jovens, que mensagem vocês deixariam para eles assim, de forma direta, sabe? Sem aqueles frufruzinhos que a gente usa com as crianças, com os adolescentes, mas de forma direta. Que mensagem vocês deixariam para eles? Eu vou pedir para te fazer isso, tá? Eu queria só fazer uma observação, tá? Porque tem muitas pessoas, de repente, que estão nos assistindo agora e se perguntando como fazer, né? Gente, mais uma vez a gente deixa aqui para vocês. O Instagram, missõescomcrianças.sgm. Também temos o nosso perfil pessoal, extreminhos.ativar. Você pode nos chamar lá e nós vamos estar auxiliando você com o que você precisar,
tá? Nós não estamos sozinhos, né? E se você se sente incapaz, não sabe por onde começar, a gente pode te ajudar, tá? É só nos procurar. E se você é de outra denominação e caiu aqui no nosso podcast abençoado da CNRS, da Quadrangular, né? Acho que vale a pena a gente falar isso também. Os projetos, eles são interdenominacionais. Então, assim, nós temos, às vezes, pessoas de outras denominações que nos chamam, só que a gente tem como extreminhos, a gente tem uma regra. A gente vai e a gente faz o trabalho, mas a gente treina e naquela igreja a gente não vai voltar. Porque tem que ficar ali uma equipe para continuar o trabalho. Exato. Aí o que acontece? Às vezes as pessoas daquela igreja vêm agregar a nossa equipe, trabalhar conosco nos extreminhos. Perfeito, também parceria, né? Sim. Você nos ajudar aqui, a gente te ajuda ali. Mas assim, a gente já foi em algumas igrejas, né? Onde a gente fez o trabalho e deixou ali uma equipe que hoje caminha fazendo o trabalho na sua cidade, né? No seu bairro, enfim. Então, assim, vale a pena também a gente falar, né? Que isso pode ser estendido se alguém caiu aqui no nosso podcast, né? Se sua igreja não tem materiais prontos, procura as redes sociais. Pode ficar à vontade, porque a gente tem bastante ferramenta à disposição. E a mensagem? E a mensagem? Aí agora vem aquele momento, né? Bom, gente, a mensagem é o seguinte. Acho que o podcast inteiro foi a mensagem, né? As crianças, elas estão à sua espera. Você pode ter encontrado várias desculpas até aqui. Mas a partir de hoje, pare de dar desculpas e faça alguma coisa. Tenho certeza que perto de você ou na sua casa existem muitas crianças esperando para ouvir de Jesus. E a gente aqui ofertou várias ferramentas para que você faça esse trabalho. Então, a minha mensagem é: não ignore o choro de uma criança, o apelo de uma criança, a necessidade de conhecer a Cristo de uma criança. Elas podem ser pequenas no tamanho, mas elas têm uma grande importância para o reino de Deus. Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. E lembrando, né? Levar Jesus na infância evita muitos problemas futuros, sabe? Muitas casas de recuperação, muitas lugares que precisam cuidar de adultos. Famílias destruídas, casamentos, né? Falidos. E eu vou dizer mais uma coisa, não só nessa questão, sabe? Mas olhando para trás, assim, como eu queria ter crescido na igreja, como eu queria ter conhecido Jesus, sabe? Porque o que nós provamos na presença dele, a palavra dele, quem ele é, não é só pelo que ele faz nas nossas vidas, mas por quem ele é. Isso é precioso demais, sabe? E quanto antes a gente viver isso, melhor. É isso aí. Então tá, obrigada, pessoal. Compartilha, envia para os teus amigos, para todas as profs, os profs também. Para os pastores. Para toda a igreja. Para toda a igreja. Que a gente venha olhar para essa janela, né, 014, e cuidar desses pequeninos que Jesus tanto amou quando esteve aqui na Terra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais.